E aí, meu povo, tudo belezinha? Bom, ontem a gente teve a formação aí do Tá na Reta, o programa tá acabando, graças a Deus. Ahn, Foi interessante de assistir ali, especialmente um certo momento onde o Jackson resolveu jogar M no ventilador, digamos assim. Mas é bom, bora aí comentar até sobre os dias que eu não fiz vídeo, porque faz uns 3 dias mais ou menos, então a gente acumulei conteúdo pra ter o que falar aqui e não fazer um vídeo de 15 minutos hoje, porque, né, primeira coisa que eu queria começar dizendo não tem nada a ver especificamente sobre o programa, mas só agradecer a galera aí que tá assistindo e que assistiu principalmente o último vídeo, porque o último vídeo que eu postei há 3 dias atrás, ele meio que deu um salto de visualizações assim, meio que do nada, sabe? Tá com quase 1.500 visualizações, o que pro canal, obviamente, é uma coisa grande, quase 10 pessoas se inscreveram só naquele vídeo, então de coração agradeço pra todo mundo que assistiu, pra todo mundo que apoiou, e bora pra frente, vamos lá. Bom, falando aí sobre conteúdos de dias anteriores, quando eu não tinha feito vídeo, acho que o último que eu postei foi no sábado, coisas do domingo ainda, a Sheila tava falando que ela tava se sentindo desnorteada depois da eliminação da Nathalie, porque foi o primeiro resultado que não aconteceu exatamente o que ela queria que acontecesse, porque naquela reta ela queria que o Jackson saísse. Pois bem, aí ela tava numa conversa com a Mari, ali falando que ela ficou muito desnorteada, com uma dor profunda, depois da saída da Nathalie, que ela chegou a segurar o choro pra não transparecer vulnerabilidade na casa. Eu falei, mulher, doeu tanto assim, sabe? Não tá certa. E, gente, isso aí não é pela Nathalie, óbvio. Ela ia ficar muito sentida que a Nathalie saiu, para, né? Aí ela falando que mesmo sendo adversárias no jogo, as duas, ambas ela e a Mari concordavam que a Nathalie era fundamental pra dinâmica do programa, pra fazer o programa girar, para as coisas acontecerem lá dentro e tal. Era a pessoa mais reativa dali. Isso aí não dá pra negar. Tipo, eu acho até uma pessoa genuína no sentido de que ela não calcula o que ela vai fazer, ela só reage e sai respondendo, sabe? Aí o Matheus e a Bianca estavam ali na mesa da cozinha do trampo falando que eles estavam com medo do Jackson ser o favorito do programa. Porque agora que ele voltou de 5 retas, algumas delas seguidas, a galera tá começando, será que esse cara vai tirar uma das nossas vagas que estão aqui, babando o ovo da Sheila há muito tempo, na final? Porque eles estavam discutindo ali como ia ser frustrante se o Jackson não fosse eliminado, considerando que na visão deles ele teve pouca participação, pouco protagonismo, não contribuiu muito pro jogo, o que é uma verdade, até um certo ponto, porque agora na reta final ele é um dos nomes que a gente mais fala todo santo dia. Então, acho que isso foi, por mais que ele não faça nada, é o que eu coloquei aqui no roteiro, eles têm que agradecer essa volta das cinzas do Jackson, dele ter virado um tópico no programa e ter virado uma pessoa que talvez possa tirar a vaga deles na final, como eu achava até então que vai, porque a gente já vai falar da reta dessa semana não, desse ciclo, digamos assim, que é que se formou ontem. Ele tem que agradecer tudo, eles têm que agradecer tudo isso a Sheila, porque quem elevou o Jackson lá dentro foi ela. Ele Tudo bem, ele tinha a torcidinha dele lá no começo, as pessoas gostaram dele por ser bonito, policial. A gente sabe que tem a questão da estética, pra não falar fetiche ali, enfim. Tudo isso a gente já sabe. Só que no começo ele não mostrou o jogo, ele não mostrou nada, ele tava só existindo lá dentro do programa enquanto outras coisas aconteciam ao redor dele. À medida em que o programa foi evoluindo e as pessoas foram saindo e mais espaço se criou ali dentro, Sheila foi procurando outras pessoas pra rivalizar, digamos assim, pra tornar como alvo. Ela tirou o cara que tava ali, sem fazer nada, tava na dele, tava existindo no programa, todo mundo reconhecia que era uma planta. Quando ela começa a falar e torna esse cara um alvo e fala até coisas que já vou falar aqui, que são meio absurdas também, ela eleva ele, como ela tá elevando a Bianca agora, com o jeito que ela tá resolvendo abordar esse voto nela, sabe? Com o que ela tá fazendo lá dentro da casa. Então eles têm que agradecer a ela no final das contas. Agradecer. Aí a Sheila, como eu falei, ela ia falar umas coisas ali que, na minha opinião, é um discurso muito sem noção em relação ao Jackson, porque ela tava conversando ali com a Mari e ela tava falando que isso antes da eliminação do Vivão, que tinha sido a última aí domingo. Ela tava falando que se dependesse dela, ela vai fazer o Jackson sair do personagem antes que o programa termine. Eu falei, mulher, tu fala isso há muito tempo. Não é a primeira vez que ela fala isso. E até agora nada. Sinceramente.
E outra, que personagem, tipo, eu não acho que ele esteja sendo um personagem. Personagem ele estaria, talvez, se ele tivesse tentando acontecer no programa quando a gente sabe que ele só quer existir ali dentro. Eu acho que não tem muito personagem ali. Se alguém tá sendo personagem, na minha opinião, acho que cola mais com a própria Sheila. Mas... E assim, até aí tudo bem, porque ela não disse nada demais. O problema pra mim vem na próxima fala, que é quando ela tava orientando a Mari a se posicionar no ao vivo, estrategicamente, para aquela noite de eliminação, incentivando ali ela a reforçar que o Jackson representa a imagem do patrão contra o povo, que o povo são eles. Que ele é um patrão, ele manda, ele gosta tudo na mão e não sei o quê. E que eles são um povo, é a galera que rala, e que ela tinha que atribuir essa personalidade a ele pra contrastar as duas coisas ali, porque e não é a primeira vez, ela tem falado isso muito, principalmente muito nos últimos dias, que o programa retratava a realidade do brasileiro, que os patrões que mandam e empregado que se rala e não sei o quê. Independente do que a gente acha da questão política por trás disso, eu nem quero trazer isso aqui, porque eu acho que não é a avenida pra isso, a gente tá falando de reality show, ponto. É um discurso sem noção, sabe? Eu não acho que ele mostrou isso lá dentro. E nem que eles são o povo. Tipo, tá, sabe? O povo é todo mundo, minha senhora. Todo mundo ali trabalha. Todo independente. É engraçado ela falar isso, porque ela também é policial como ele. Acho que das pessoas que devem ganhar ali, ela deve ganhar mais que todo mundo. Então, que tipo de sabe? Ai, faça-me um favor, sabe? Eu acho que não cola. Eu acho que é um tipo de jogo sujo você querer, ai, porque ele, botar pro público no ao vivo, por exemplo, ai, porque ele é o patrão, nós somos o povo. Ah, minha senhora, para, feio, feio, não precisa disso. Mas não é a primeira vez que ela tenta trazer alguma coisa assim. Há meses atrás, eu acho que no primeiro mês do programa, teve um papo dela com o Matheus numa festa, onde ela disse que o Jackson talvez tivesse... lembra que aquela fala dele gatilhou ela? Dele falar que ele não queria ouvir a voz dela porque ele estava irritado com ela, ela falou pro Matheus que talvez aquilo ali tivesse deu a entender que aquilo ali tivesse uma conotação racial. Só que isso passou batido na época. Depois ela não voltou a falar, até ela voltar a falar agora, tirar do baú, que ele tem fala problemática aqui, ali e aqui a colar. Que também foi oportunismo, porque na hora que ela precisava pontuar ele ali, ela não pontuou. Ela só ficou fazendo o que ela faz, falando por trás ali. Acho que foi com a Mari que ela falou na hora. Uma das dinâmicas do Dudu, que ela resolveu relembrar que ele tem falas problemáticas às vezes contra as mulheres. Então, não acho legal, não acho legal. E outra, pra ver o quanto o discurso dela muda e o quanto isso é hipocrisia pura, ontem, por exemplo, ela já tava falando, dando ele na final, falando que com certeza agora ele vai chegar na final, tudo bem que é uma leitura de jogo também, só que uma pessoa que tá tão incomodada com outra, e que tá usando esse discursinho ali de ai, fulano é o patrão, a gente é o povo, o empregado e tal. Ou você tá usando o discurso pra jogo, um tema tão sério, aliás. Feio, mais uma vez, feio. E aí você tá voltando atrás falando que o cara vai estar na final e combinando voto com o cara. Para, né, Sheila? Aí depois a Mari tava ironizando a trajetória do Jackson no programa, porque elas estavam comentando que o Jackson passou o jogo inteiro sem se posicionar, se comprometer, e que o ambiente da casa parecia melhorar ou piorar dependendo da presença dele. Que ele não se comprometeve e teve uma contribuição que durante 80% do jogo, mais ou menos, foi nula, isso é verdade. Agora que a presença, o ambiente da casa melhora à medida em que ele tá presente ou não, tipo, ele não faz nem sentido, porque se tanto eles batem na tecla que ele é uma planta é um tipo de pessoa que não muda nenhum tipo de energia no ambiente. Não muda nenhum tipo de energia no ambiente no reality show. Obviamente, na vida real é outra coisa. A gente tem que ter elas por perto. Também com moderação. Mas uma planta não vai, sabe, causar alguma coisa na casa no sentido de mudar alguma energia lá, das pessoas não gostarem da presença dela. Então, uma coisa que elas falam não bate com a outra. Só que aí ela fala alguma coisa depois que eu vou concordar com ela. Porque ela diz ali, de forma sarcástica, que os únicos momentos que o Jackson contribuiu com alguma coisa no programa, ou ele parecia desconfortável no jogo, era quando acabava a comida, ou quando alguém ligava a luz enquanto ele dorme. E aí é uma grande realidade. Porque se tem duas coisas neste programa que irritam este homem acima de qualquer outra coisa, é quando falta comida
ou quando alguém liga a luz e tal, ou quando alguém causa algum desconforto na casa, que aí ele precisa se envolver no meio, sabe? Ou colocam o nome dele assim. De resto, difícil, sabe? Ela falou do atum ali também, que ele ficava puto quando acabava o atum na casa. E é verdade. E quando alguém coloca ele pra trabalhar também. Se bem que nessa última vez que a Mari foi patroa, porque tem pouca gente na casa, eu acho que ele ligou um bom senso ali e falou: ah, agora eu não vou escapar de ter que trabalhar, então eu vou ter que dar um sorriso aqui pra fingir que tá tudo bem, sabe? Na festa que teve, a do domingo, a Sheila até... sábado, né? Aliás. A Sheila até chorou pelo Vivão na festa. Eu falei, ah... Ela também chorou pela exaustão ali, que ela falou, porque o programa tá acabando também e tal. Porque ela tava com medo de perder ele, a Mari. Ô, mulher. A Mari eu entendo, agora o Vivão... O Vivão que não era teu aliado e mês passado você tava descendo o cacete nele. Enfim. Só que aí eu fiquei pensando, será que é medo de perder um deles ou é medo do Jackson ficar de novo? Acho que a gente obteve a resposta disso, com as posturas dela depois. Aí durante o programa o Hassund falou que aquela foi a votação recorde da temporada. Aí eu fiquei tipo, gente... Uma reta que era meio óbvia, porque a gente imaginava que o Vivão fosse sair... Por que aquilo ali foi a votação recorde da temporada? Eu não entendi, enfim. Mas tá aí, né? Aí no discurso de eliminação, que eu vou falar aqui rápido, e tô falando dessa parte um pouco mais rápida, porque é coisa que teoricamente já ficou velha, só que eu não tinha falado ainda, é que agora o Hassum fez o discurso de eliminação ali, uma história da Grécia Antiga. Nessas últimas semanas ele tá bem Tadeu no BBB 25, onde todo o discurso dele era alguma metáfora, alguma parábola, alguma coisa assim, com povos antigos e história antiga. Tinha muito, principalmente da Grécia. Aí o Hassum falou ali sobre a pessoa que tinha que empurrar uma pedra morro acima, e quando chegava no topo do cume a pedra voltava, e comparou com o que eles têm que fazer lá dentro, que é ficar empurrando a pedra acima na expectativa de chegar na final, na esperança de chegar na final. Mas que alguém não ia conseguir empurrar essa pedra e tal, e o Vivão estava eliminado com 19% dos votos. O Jackson teve 31% e a Mari 48%. A trajetória do Vivão, eu acho que ele demorou pra acontecer. Quando ele aconteceu, foi do modo errado, que foi a questão dos cigarros lá, que pra algumas pessoas virou meio que chacota aqui fora, e ele também estava no grupo errado, com companhias erradas lá dentro, pra questão de jogo. Eu acho até que ele se enquadrava mais no grupo da Sheila, porque ele tem essa vibe, pelo que a gente viu depois dele, que aquela galera do grupo dele foi saindo, ele parece uma pessoa que consegue causar quando ele quer ali e tal. Então, eu acho que ele precisava ter sido, naquele começo principalmente, menos mortão, como a gente chamava ele, e começado a causar um pouco mais. Por isso que eu acho que ele combinava mais com o grupo da Sheila, ele parecia mais natural fazendo isso. Só que se aliou aquele grupo ruim, aí foi causar por causa da história do cigarro, a galera que fora não gostou. Aí depois ele tava num rolê certo pra mim, que era de, as pessoas querem que cause, vamos causar então. Aí bateu boca com a Sheila, fez aquela ruaça lá no dia que a Ana Hickman entrou, com os móveis e tal. Tava discutindo, nos apontamentos ele tava sendo mais enérgico, na votação ele tava sendo mais enérgico. Só que aí, né, já era morta, né? O público já não gostava muito dele, tanto que é um dos motivos do porquê que eu acho que ele saiu ontem, por exemplo. Ontem não, no domingo. E depois ele começou a lamber a Sheila. Tipo, ele viu que, beleza, ela vai pra final, ela vai provavelmente ganhar o programa, só que, como eu disse, Inês já era morta, era muito tarde, porque ele lamber ela não vai fazer nem as pessoas da torcida dele da torcida dela arrastarem ele até o final, porque ele já tem outras prioridades e já é muito tarde, e ela ainda até então não tinha esfaqueado os aliados pelas costas, digamos assim, como ela tá fazendo agora. E as pessoas que poderiam apoiar ele, que são a ala anti-Sheila, por exemplo, vão largar ele de mão porque ele tá lambendo ela pra cima e pra baixo. Então, de um jeito ou de outro, ele acabou se complicando. Considerando que a Mari tava contra os dois ali, ela tava sozinha, ela é o maior alicerce da Sheila, o braço direito dela lá dentro, eu achei a porcentagem dela razoavelmente pequena, não ter feito nem 50%. Mas, por outro lado, ainda indicava que a Sheila era a favorita no jogo. Inclusive, a gente vai ter o teste, a prova cabal, agora, nessa reta. Eu tenho visto muito comentário contra a Sheila na página oficial do canal, do Instagram. Do canal, não, do programa no Instagram. E também nos comentários dos vídeos deles, da página deles do YouTube, onde eles postam lá os vídeos dos compiladinhos da casa e tal.
Eu sempre falei isso, eu gosto de ficar vendo esses comentários porque eu acho que dá uma direção de pra onde a galera que vota tá indo, mais ou menos. E tem muito comentário contra, mas aí a gente tem que interpretar também que todo favorito em programa chega um momento onde tem essa onda contra em comentários e tal, só que é uma galera que não necessariamente vota. Este é o problema. Muita gente tá ali só, fora fulano, principalmente no programa onde você não vota pra sair, você vota pra ficar. Aí também já muda muita coisa. Então, isso não corresponde a votos, não vai, sabe, não vai virar voto ali. Mas, por ser um programa pequeno que não engajou, também fico pensando, será, sabe? A gente vai ter que esperar pra ver, mas eu acho que não muda nada. O que eu acho que vai acontecer no final, na minha opinião, é que ela vai ganhar, mas ela vai ganhar com uma porcentagem pífia, tipo uns 45, 47. Não vai ganhar, nossa, ganhou o programa, sabe? Tipo o Dudu na Fazenda, por exemplo. Aí a saída do Vivão foi um circo, uma babação de ai, Vivão, nós chamamos. Eles repetiram isso umas 3 vezes. Aí eu, sei, vocês amam. Aí a Sheila deu o show dela, quando ela, querendo roubar o protagonismo ali do momento, que é o que ela fazia nas saídas, até um dado momento ali, acho que até a saída do João ela fez isso. Aí depois saiu um povo que ela não tinha como fazer isso, Andressa, Marina, enfim. Aí ela falou pra ele que ele mudou lá dentro, ele se transformou no jogo. Aí eu só pensei, ela tá falando que ele se transformou e mudou porque ele começou a babar o ovo dela das últimas 2 semanas pra cá. Realidade, né? Depois do pós-eliminação, a Mari tava na cozinha falando que, embora ela esteja muito feliz que ela ficou, ela tava com muito ranço do Jackson e dele ter ficado, porque ela não entende isso. É, gata. Quando a gente tem os resultados aí, até então, tudo tava lindo e perfeito pra vocês, e agora vocês estão tendo que questionar os resultados? Minha filha. Na segunda, a Galisteu fez uma visita pra eles, foi interessante ali, a gente que sente saudade da Fazenda poder ter ela. Ela fez umas perguntas pra eles, nada demais, ali pra tentar apimentar, que é o que a maioria das pessoas que entra ali pra fazer alguma ação, dinâmica, enfim, uma participação faz. E ela revelou a data de início da Fazenda, que eu estou assim contando os dias, que eu acho que agora faltam 68 ou 69, se eu não me engano. Que a Fazenda 18 vai começar dia 14 de setembro. Vem logo, pelo amor de Deus. Mas fora isso, nada demais, assim, na participação dela. Aí a gente vai, finalmente, pros assuntos de ontem. Cara, esse rolê do povo ter recebido marmita no trampo que tava azeda. Eu falei, gente, quando eu vi isso, eu falei, não é possível. Boninho, homem, já não é uma insalubridade o suficiente. Esse povo tá lá no programa que flopou. Este elenco também que é terrível, de cabo a rabo. Aí o povo vai ganhar marmita azeda. Era o arroz que tava azedo mais especificamente. E eu fiquei pensando, gente, como é que o arroz azeda? Porque pro arroz azedar tem que ter muito... Ou ele tem que ser conservado de uma forma assim, horrorosa. Ou ele tem que ficar muito tempo, sabe, conservado de uma forma horrorosa. Eu acho que é uma das coisas que mais demora pra ficar azedo. E, meu Deus do céu. Aí eles falaram que já não era a primeira vez que isso acontecia. Ai, Boninho. E eu fiquei pensando, gente, é insalubridade. Tipo, desculpa, não tem... Dentro do programa não tem outra coisa. Aí, claro, a produção mandou eles devolverem as marmitas e deu outras ali frescas pra eles, que aí eles não reclamaram. Então, se entende que aquelas estavam ok. Mas eu fiquei pensando, o que aconteceu pra aquele arroz tá azedo? Teve um comentário aí do Matheus que repercutiu muito ontem em rede social e tal, sobre ele ter ouvido do JP que o reality estava flopado lá no começo do programa. Porque o JP, como a gente sabe, ele entrou depois, uma semana mais ou menos, 9 dias, enfim, 8 dias, se não me engano. Depois do Povo, porque ele entrou substituindo o Jovan, que tinha existido, enfim. E aí ele falou naquela época pro Matheus, ele soltou o comentário ali de que a galera não tava comentando o programa aqui fora, porque estavam com birra do programa e tal, e os comentaristas não estavam comentando, estavam com preguiça do programa. Enfim, que o programa não tinha acontecido. E o Matheus tava repercutindo isso lá dentro, aí pegou o Jackson e a Bianca de surpresa ali e tal. Primeiro, eu acho que é uma coisa que foi falada lá na primeira semana, eles não tem como saber se depois daquilo o programa não engajou, a gente sabe que não, mas eu tô falando com a cabeça da galera que tá lá dentro, sabe? Principalmente que o Hassum fica iludindo eles, estamos nos primeiros lugares, e eles até falaram ali, mas é que foi subindo, né, a gente foi pegando top 5, top 3, top 1, mas, gente...
Até a Fazenda fala toda hora que pega top 1 no Twitter e, sabe, às vezes não é exatamente, uau, uma grande métrica isso. Mas eles estavam se iludindo ali, e entra muita gente na casa também, muita participação especial, então acaba colocando na cabeça deles também que o programa tá acontecendo e a gente sabe que não tá. Então, mas eu também não sei que grande coisa é essa que, o JP falou lá na primeira semana, com a cabeça de quem tá lá dentro, principalmente por causa disso que eu falei agora há pouco, não dá pra ter certeza se aconteceu, se não aconteceu, enfim. É uma coisa que eles vão saber só quando eles saírem, no caso. Então eu não entendi a galera ter repercutido isso como se fosse um grande comentário. Eu vi gente postando, eles se deram conta que o programa falou, pô, não se deram conta, gente. Comentário da primeira semana. Depois, Dona Sheila estava descascando a Bianca pra Mari. E agora, assim, quem gosta de Sheila, eu acho que é a hora de trocar de vídeo, fazer outra coisa, porque, nossa, como esta senhora me irritou aqui. Ela tava falando pra Bianca que... Pra Bianca não, ela tava deitada do lado da Mari, ali no gramado, e ela tava falando da Bianca pra Mari, porque ela falou que a Bianca veio com um sorriso falso quando a Mari ganhou a prova do patrão no outro dia, que olha pra elas com cara fechada e ranço, que a Sheila já percebeu. E ela diz que já faz tempo isso que ela vem percebendo, mas que ela não pode se estressar e por isso que ela não quis falar nada e tá comentando com a Mari ali. Ela já dá a justificativa do porquê que ela não vai falar na cara da pessoa. Olha a cabeça. Aí depois a Bianca tava ali, coincidiu que a Bianca tava ali no gramado, fazendo o videozinho dela com o celular, como eles gravam os vídeos deles ali pra postar nas mídias sociais deles, no Instagram. E aí ela falou baixinho pra Mari ali, fica o dia todo falando da vida dos outros, falsa, falsa, falsa. Você não fica o dia inteiro falando da vida dos outros também, Sheila? Olha o que você falou do povo. Falou que fulano tem natureza maldosa, falou que fulano é mau caráter, falou que fulano tem maldade no coração. Faça-me um favor, minha senhora. Nossa senhora, meu Deus, é impressionante. Assistir esse tipo de programa às vezes é um exercício assim impressionante. E do quanto as pessoas não percebem aqui fora também. Só que, como sempre, quando ela tava ali falando pra Mari, ela fala tudo rindo, sabe? Por quê? Porque ela não pode largar o personagem de tiazona, engraçadona, sem noção, né? Tem que ficar exercitando o personagem ali, porque ela viu que é o caminho do ouro pra ela. E para as pessoas não dizerem, nossa, olha como ela é maldosa. Porque quando a gente fala alguma coisa rindo ou com um certo tom ali, alivia as coisas, por mais que a gente queira dizer isso, o que a gente tá dizendo ali, como a gente sabe da Sheila, porque ela já falou da Bianca várias outras vezes também, só que nunca na cara, até ontem ela ser desmascarada pelo Jackson. Eu achei, cara, duas cobrinhas, mãe e filha, porque a Mari é outra também, que decepção, porque essa daí tinha um potencial lá, e eu lembro de ter falado isso, só que ela resolveu simplesmente ficar na cola da Sheila e é isso aí. Ponto. E aí eu pensei também, a cara de pau da Sheila de vir com esse discurso ao vivo ontem, porque ela falou isso de novo, de o meu jogo é coletivo, eu sou do coletivo. Que coletivo, mulher? Primeiro, de novo, só um vai ganhar. Que coletivo? Que coletivo que você tá falando das pessoas pelas costas e não tá falando na cara? Porque se ela sustentasse mesmo esse discurso de que era um coletivo, de que eles eram aliados, de que existe um carinho, igual eles falaram ali várias vezes, que eles não queriam se votar e pipapopó. Inclusive fizeram aquela estratégia de jogo ridícula lá, umas votações atrás. Ela, pelo menos, ao menos, independente de ser um jogo, ela ia trazer pra pessoa o desconforto que ela tem com ela. Só que ela mete essa de que ela não quer se estressar e ela não pode se estressar, vai ficar falando nas costas da pessoa. Sheila, faça-me um favor, sabe? Não, gente, não dá. Ao invés disso, ela fica igual a uma raposa ali, porque pra mim é o que a Sheila é, uma bela de uma raposa, e raposa é traiçoeira, pelos cantos, soltando comentário pelas costas, já falou dela, já falou da Luísa, sabe? Pessoas do grupo dela. E aí acontece o que aconteceu no ao vivo. O Jackson trouxe a informação e aí ela e a Bianca se estressaram lá. Aí no ao vivo, que eu falei, teve a dinâmica, sempre tem ali, deles se apontarem e tal, pra tentar gerar alguma coisa antes da formação tá na reta, eles quebrando os porquinhos ali. E o Jackson, eis que ele apareceu do nada, ele resolveu soltar que parte do grupo deles queria combinar com ele, de mandar a Bianca estar na reta, combinar voto com ele, que a próxima ia ser a Luísa. Aí ficou aquele silêncio ali, tipo, ninguém reagiu, mas a câmera focou na Bianca e deu pra ver que ela ficou um pouco impactada, assim. Aí achei com isso, a Sheila praticamente teve que apontar a Bianca, porque eu duvido que ela ia fazer isso se o Jackson não tivesse exposto isso antes.
ela teve que apontar a Bianca e disse que queria ela fora do jogo e que lá fora conversava com ela. A Bianca, que já tava chorando ali, disse que já esperava ser alvo da Sheila. Gata. Então. Aí a gente vai pra formação tá na reta, a Mari indicou a Bianca, ela falou que o Jackson já estaria na reta de qualquer jeito, e como eles iam precisar se votar agora, ela prefere escolher. E falou que há semanas atrás ela já tinha dito que quando chegasse a hora, a Bianca ia ser a primeira pessoa do grupo deles que ela ia votar ali. E pediu desculpas por ela ter dito na dinâmica que tinha acontecido agora há pouco que a Bianca não se entregou no jogo, mas a dinâmica era sobre merecimento. Aí eu falei, cara, ela pediu desculpas só justo sobre a única coisa que ela não precisava ter pedido desculpas, porque eu acho que realmente a Bianca não se entregou muito no jogo. Ela também tem aparecido, acho que da metade pra cá, sabe? E também não é uau aparecido. Ela tá aparecendo muito agora, sabe? E mais uma vez, com a Sheila levantando mais alguém sem precisar levantar, digamos assim. Bianca já ameaçou ali, ela falou que se ela voltar da reta, ela vai indicar a Mari. Se você pensa que eu sou mais fraca, o público vai decidir. E realmente acho que o público tá decidindo, porque eu acho que pelo andar da carruagem ela vai acabar voltando mesmo. Aí vem a tal puxada, que o Hassum disse que no programa de segunda que ia ter, que o indicado pelo patrão pro tá na reta ia ter o poder de puxar alguém, e assim que eles iam formar a reta. E aí a Bianca puxou a Sheila. Eu achei que ela não ia ter coragem. Eu achei que ela ia, sei lá, puxar o... Tipo, o Jackson é a pessoa que eu tenho mais atrito, não está no grupo, blá, 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 blá. Mas eu falei, parabéns, porque, tipo, com o que foi exposto ali, ela viu que não tem... Pô, agora top 6, indo pro top 5, não tem mais grupo, vocês vão ter que se votar, então puxa ela de uma vez, sabe? Até porque ela tem motivos pra fazer isso agora, de fato, de sobra. E puxou mesmo. Então eu achei corajoso. O primeiro ato de coragem de alguém daquele grupo da Sheila ali em muito tempo. Aí a Sheila estava citando que casos onde a Bianca não teve reciprocidade com o grupo ali, não jogou em grupo, ela não teve reciprocidade com a Morena e a briga com o JP por causa da maquiagem, que são posturas que ela não concordou. E aí eu pensei, sabe, reciprocidade com a Morena, que reciprocidade que ela tem que ter com a Morena, que era uma pessoa do outro grupo e as duas não eram amigas, e ponto, sabe? E a questão da maquiagem é aquilo, nenhum dos dois estava errado, ela também estava um pouco na razão dela de ter ficado irritada, porque ele mexeu nas coisas dela ali sem permissão e não quis assumir depois, só assumiu quando foi exposto, tipo... enfim... E aí eu fiquei pensando assim, tá, e cadê ela falando isso pra própria Bianca? Porque isso aí é coisa que ela... As posturas que ela guardou até então, que ela tava incomodada, mas quando ela foi falar pra ela... Aí ela vem com esse discurso de que ela não pode se estressar. Sheila, faça-me um favor. Aí tem que ver as pessoas aqui fora falando que, nossa, Sheila é uma jogadoraça e sincera e não sei o quê. Gente, se existe uma coisa que essa mulher não é sincera, de novo, é uma raposa traiçoeira lá dentro. E as pessoas... Algumas pessoas acordaram pra isso agora, na minha opinião, claro, né? É que hoje em dia na internet a gente tem que falar isso 300 vezes. É a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, obviamente. E a minha opinião também não muda nada no programa. Aí nos votos deu óbvio, o Jackson foi pro tá na reta com os votos do Matheus, da Luísa e da Bianca, votando nele. E o voto da Bianca era vezes 2, inclusive, que ela ganhou lá o poder. A Sheila votou na Luísa. Aí a gente teve o pós-programa que teve a Mari tava conversando com a Bianca ali pra fazer um controle de danos. Ela tava justificando a decisão dela e, cara, nesses momentos você vê o quanto ela é falsa. Porque ela fala como se ela fosse muito amiga e ela tava, a minha decisão, pô, foi pra eu considerar, tipo, eu te considerava o elo fraco ali. Não porque eu te considerava fraca, mas sim pelo afastamento gradual que teve entre a gente. Tipo, gente, muito falsa, desculpa. Tal mãe, tal filha, ela e a Sheila. E aí ela diz que a decisão dela de indicar a Bianca não foi para considerar o jogo dela fraco, mas sim porque teve um afastamento gradual, e ela tem essa percepção de que tem momentos, em certos momentos, a Bianca e também a Luísa, elas agiam de forma individualista em vez de priorizar o coletivo do grupo. E aí eu fiquei pensando, quando que elas não priorizavam o coletivo do grupo? Todo mundo de vocês priorizou o raio do coletivo do grupo, tanto que vocês só seguiam o que a Sheila dizia o tempo inteiro. Como que não priorizaram o coletivo de grupo, minha querida? Foi só o que vocês fizeram, todos vocês até agora que estão no grupo? Tipo, gente, meu Deus do céu. Não priorizou o coletivo do grupo porque ela ficou irritada com o negócio da maquiagem? Que também era um direito dela, apesar do JP também não estar errado no que ele falou ali, sabe?
Gente, não dá, sério, não dá. Eu fico chocado com certas coisas assim. Bom, o último tópico que eu tenho aqui é quem eu acho que sai e quem eu quero que saia. Nesta incrível reta de Jackson, Bianca e Sheila. Pelo que eu tô vendo das enquetes, acabei de olhar o votalhada ali, o Jackson tá com 18 a 21, mais ou menos, por cento dos votos, a Bianca tá encostando na Sheila, 32, 34, Sheila tá com uns 42, 45, mais ou menos, ali nas médias. Coisa que eu achei que ela ia estar com muito mais também. Mas eu acho que o Jackson vai sair mesmo. Assim, essa reta em específico, eu acho que tudo pode acontecer. Eu não vou ficar nem um pouco surpreso se a Bianca ou o Jackson saírem. Eu acho que a Sheila fica. Ia ser a maior surpresa da história dos reality shows, na minha opinião. Por mais que seja um reality show fraco que não engajou, o fato de uma favorita sair agora, sim, mas eu não acho que vai acontecer, apesar desta onda anti-Sheila que tem se instaurado, como eu falei, em comentários, em Twitter menos até, mas principalmente no Instagram e nos comentários do YouTube do programa lá, tem muita gente descascando a Sheila. Só que aquilo não converte em voto na maioria das vezes. Então eu acho que ela ainda tem uma galera que tá muito pró ela, que vai acabar deixando ela no programa, só que eu acho que a porcentagem vai ser, tipo, sei lá, uns 45%, vai ser uma reta bem equilibrada. Essa é a prova de fogo do Jackson, só que se eu pudesse fazer uma aposta, por mais que eu acho que essa seja uma reta bem previsível, eu acho que ele não vai aguentar essa, eu acho que ele vai acabar saindo. Quem eu queria que saísse... Cara, eu também não sei se eu queria falar que, eu quero que a Sheila saia, porque... É aquilo, se a gente for observar o programa de uma forma, e eu sei que tem gente que não suporta ela também, que vai estar falando, Diego, você tá falando que você não quer que ela saia, depois de você descascar a mulher o tempo inteiro. Que a gente tem que olhar, principalmente a gente que comenta o programa, tem que olhar o programa de uma forma mais objetiva, pensando no... Tudo bem que a gente tá perto do final agora, mas pensando no programa em si. E das pessoas que estão ali, quer queira, quer não, por mais que ela seja chata, hipócrita, traiçoeira, enfim, as pessoas trouxeram ela até aqui e ela foi uma das pessoas que mais fez pelo programa, porque a gente praticamente não ia ter assunto não fosse ela. Então, merecer estar na final, ela merecia. Na minha opinião, merecer ganhar, aí já é uma coisa diferente. Porque é aquilo, a jornada até lá é uma coisa, o resultado é outra, completamente diferente. É o que eu tenho aprendido com reality show, principalmente tentando olhar um pouco mais... tirando a emoção, tanto, digamos assim, o máximo que a gente consegue tirar. Como eu falei, não dá pra tirar a emoção 100%, porque você sendo um ser humano ali que tá vendo o programa e vendo as coisas na tua frente, você tem coisas que você gosta e que você não gosta, às vezes o ranço toma conta. A gente é humano, não tem como, independente de você ser comentarista ou não, sabe? Tem horas que não dá, gente, sabe, pra separar assim. É muito difícil, é um exercício complicado. A gente não é juiz que tem que seguir um regimento ali, a Constituição brasileira, sabe? Não tem a Constituição brasileira dos reality shows pra você julgar 100% o que tá acontecendo ali de uma forma objetiva, enfim. Então, quem eu quero que saia... Eu tenho um caso onde tem parte de mim que queria que a Sheila saísse, tem parte de mim que queria que o Jackson saísse, tem parte de mim que... Na verdade, a Bianca é quem eu menos queria que saísse nessa, porque no caso da Sheila ficar como eu acho que vai ficar, eu não queria que ela tivesse mais essa vitória de falar que a Bianca saiu e que ela, de novo, sabe, ela queria e falou que a pessoa vai sair e a pessoa saiu. Porque ela tá falando isso agora e ela já tá dando o Jackson na final. Ela teve essa conversa com ele ontem, mudando a postura dela ali, de acordo com a leitura do jogo. Então, de qualquer jeito, caso ela não saia, que eu acho que ela não vai sair, ela vai ficar feliz com qualquer um dos dois resultados. Porque se o Jackson sair, ela vai voltar atrás e falar, aí, ó, já tava falando há muito tempo, ele ia sair, olha isso, não sei o que, numa planta, babá. Certeza que ela vai mudar o discurso dela e apagar como se ela não tivesse falado umas 30 vezes que ela quer que a Bianca saia, inclusive no ao vivo. Então, sabe, é uma vitória pra ela de qualquer jeito, contanto que ela não saia, como eu acho que ela não vai sair. Então, estou dividido nessa, sinceramente. Quem eu acho que sai é o Jackson, como eu já disse aí. Vou ficar muito surpreso se ele não sair. Porque a Bianca também tem isso. Tem muita gente apoiando ela, e principalmente agora, muita gente que acha que ela foi traída, que a Sheila esfaqueou ela pelas costas, que muita coisa foi trazida ali sem ter sido falado na cara dela antes, e de um jeito um pouco pesado, falaram pelas costas e tal, de caráter e blá blá blá. Tem muita gente que tá um pouco nessa onda, assim.
Então, e ela também era uma figura ali dentro que a galera já simpatizava antes, apesar de ter gente que, obviamente, também não gosta. Só que aí a gente vai ver se essa simpatia é maior do que a torcida que o Jackson tem com ele, por exemplo. E ainda tem a Sheila ali na equação, então vai ser muito interessante ver o resultado desse tá na reta, principalmente as porcentagens, independente de quem saia. Isso eu tô muito curioso pra saber. Pena que é só amanhã. Bom, por enquanto é isso. Curtam, comentem. Mais uma vez, obrigada pelo apoio aí que vocês deram no último vídeo. Agradeço demais. O que vocês estão achando dessa postura da Sheila? O que vocês estão achando desses últimos acontecimentos com a Bianca aí? Se ela tá certa, ela não tá? Inclusive, eu vi um comentário no último vídeo falando que ela era muito mimada, e isso eu vou ter que concordar. Assim, é uma crítica que eu tenho em relação a ela. Eu acho que quando as coisas não saem ali do jeito que ela quer, também ela meio que torce o nariz um pouco. Mas também não acho, uma falha muito grande no jogo. É uma característica dela. Às vezes a gente cresce assim, sabe? Eu fui filho único até os 15 anos de idade, então eu também demorei pra sair um pouco. Não sei se ela tem irmãos e tal, não lembro dela ter falado disso na casa. Eu demorei um pouco pra sair dessa história, então eu consigo me colocar um pouco no lugar ali, entender. Hoje tem a festa, como eles já anunciaram ali no calendário. Amanhã a gente vai ter eliminação e provavelmente, se acontecer alguma coisa hoje, amanhã eu volto, se não, só sexta-feira, pra comentar aí o que aconteceu no programa e a eliminação e conteúdos que eles vão dar, porque tive que juntar aqui dias de conteúdo pra dar um vídeo maior. Mais uma vez, obrigada pelo apoio, por enquanto é isso e fui.